Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, resenha de traders, é um bate-papo com o Guilherme Trader do grupo Forjando Traders. Um papo muito legal sobre volatilidade do dólar e seus impactos no mercado. Eu acho imperdível esse tema, principalmente para quem opera dólar futuro e também índice, tá? Então não perca esse bate-papo hoje, beleza? Vamos já conversar com o Gui. E meu nome é Paulo Março, sou trader do dólar futuro, tá? Vamos começar nosso bate-papo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico, tá? O que é a volatilidade? E aí, se você der um Google, você vai acabar achando que a volatilidade nada mais é do que uma medida de dispersão dos retornos de um título, um índice, um futuro, uma ação, uma commodity, um ativo, né, em geral. Então, ele é a medida da dispersão dos retornos. O que é o retorno? O retorno nada mais é do que a mudança do preço, né? E a dispersão desses retornos causa uma volatilidade. Então, quem causa a volatilidade? Né? O que causa a volatilidade? Nada mais é do que as negociações, entendeu? Então, se eu tenho negociação, se tem a dispersão desses retornos, se o retorno muda, ele está em 30, ele vai para 50, automaticamente eu tenho ali a volatilidade, né? E no caso, a volatilidade é a forma de medir esse acontecimento, esse fenômeno, né, que é a mudança dos preços. E uma vez que a gente sabe isso, logo a gente consegue identificar que medir a volatilidade nos dá pontos de inflexão. E não são pontos no passado, são pontos no futuro, né? São pontos que ainda vão acontecer. Porque um cálculo de volatilidade ele pode tanto medir a volatilidade como prever a volatilidade. Para isso a gente tem diversos modelos, né? Tem aí modelo de volatilidade histórica, volatilidade EWMA, forma de medir volatilidade. A gente tem a volatilidade implícita, utilizada ali no cálculo Black-Scholes. E aí esse cálculo é utilizado pela bolsa para disponibilizar lá o famoso VTC. E aí, já matando essa dúvida, VTC nada mais é do que volatilidade da taxa de câmbio. VTC é volatilidade da taxa de câmbio. Só isso. É uma, é uma medida que a própria B3 faz através do cálculo de Black-Scholes, que você pode fazer, eu posso fazer, o Paulo pode fazer, todo mundo pode fazer. E tem outros modelos mais fáceis que esse, né? Como você tem a volatilidade histórica, EWMA, a gente tem aí o ART, né? Enfim, são vários e vários e vários. Eu recomendo que vocês leiam um pouco sobre distribuição do ativo, tá? O que são as distribuições na matemática dentro dos ativos? Se vocês começarem a pesquisar sobre isso, vocês vão encontrar diversas formas de estar medindo essa volatilidade aí. E aí tem um trabalho interessante que eu vou comentar aqui, que é o trabalho de um rapaz chamado Neilson Ferreira de Lima, né? E esse trabalho, ele se chama Modelo de Distribuição de Probabilidade Aplicada à Modelagem dos Índices das Bolsas de Valores Mundiais, inspirada na teoria cinética do gás ideal e teoria da colisão, né? Então, aqui ele compara a física com o mercado financeiro. E aí, através da física, a gente consegue prever esses movimentos dentro dos ativos. Que Tem a nada ver mais com a é do que uma quântica, forma de medir. Guilherme? Oi? Tem a ver com esse tema agora que eles estão colocando, o mercado com a quântica? Quantitativo. Quantitativo nada mais é do que modelo matemático, né? O quantitativo é só um nome gourmet, né? Gourmetizaram a matemática aí para vender curso para vocês. Mas quantitativo aí nada mais é do que modelos matemáticos, e o modelo de volatilidade é um modelo matemático. Então, se você pesquisar exatamente isso que eu coloquei, você vai achar esse trabalho do Nilson Ferreira, onde ele cita ali as distribuições de probabilidade aplicada. E isso vai fazer você prever e medir volatilidade. Enfim, lá no trabalho ele coloca de diversas formas. Aí, se vocês tiverem interesse, pode ser que eu e o Paulão aí grave um vídeo para vocês, né? Se o Paulão quiser, claro, também, em cima desse trabalho explicando algumas coisas. Então, tem como a gente fazer isso também.
Mas aí a gente deixa se vocês realmente quiserem, né? Deixar o like aí, deixar um Isso. comentário, o que quer. Se Uma puder das também grandes compartilhar dúvidas, para Gui, tirar a dúvida de mais pessoas. E aí a gente faz uhum. esse vídeo aí. Uma das grandes dúvidas que eu vejo o pessoal no mercado, eles confundem muito com esse VTC estruturado, tá? Das opções. Uhum. E, e aí a gente ensina até que é um cálculo rápido lá de você saber os deltas, né? Para mais e para menos, aí depois, se quiser fazer 25%, isso aí é a critério de cada um. E eu acho que um erro muito grande do mercado que eu vejo também, eles querem usar o VTC como setup, você entendeu? Então, às vezes complica. A gente vê que coincide muito, porque é uma região de muito trabalho, né? Ou que os institucionais gostam de trabalhar porque está ali perto de uma Petax, está perto de uma abertura, de um ajuste, e isso acaba, às vezes, confundindo você que vê além disso do que um setup. Você só explanar um pouquinho que, às vezes, isso é uma, assim, no meu ponto de vista, às vezes uma coincidência de uma região que o pessoal, às vezes, quer, bateu no VTC, eu compro, bateu, vendo, vai lá, são pontos que, às vezes, pode ser conflitantes por uma decisão, correto? Sim. Vamos lá. O VTC. Guilherme, você utiliza o VTC? Sim, para mapear a superfície de volatilidade. Se você pesquisar no Google superfície de volatilidade, espaço B3, você vai ver uma superfície de volatilidade montada pela própria bolsa. E essa superfície, ela tem os deltas. E por que ele solta os deltas no site deles, nessa superfície de volatilidade? Para você pegar o delta que eles lançaram naquele dia, ir lá nessa planilha de superfície de volatilidade e calcular de fato qual que é o delta do dia. Porque o cálculo que é feito exatamente dessa forma de você pegar o 0,5, fazer vezes o strike ali, o travado, ele não é tão eficaz, tá? Na verdade, eu nem sei dizer se ele é realmente correto, né? Tem muitas pessoas que falam, prefiro não entrar nesse mérito, né? De cada um ensina da forma que quer. Eu, pelo menos, buscaria exatamente trabalhar em cima da superfície de volatilidade. E aí tem um porquê, um porquê matemático por trás, que eu não vou entrar no mérito agora, senão a gente vai estender muito esse assunto. Mas pesquisem lá e vocês vão ver que vocês vão ter os deltas nessa planilha pela B3. E aí, quando sair o delta lá dentro do profit, você vem nessa planilha, pega a coluna que saiu do delta, o vencimento do dólar, a linha do vencimento do dólar, e pega aquela porcentagem, joga em cima do ativo, e automaticamente você vai ter um delta exato, né? E aí, pessoal, é aquilo. Se vocês quiserem, eu tenho uma planilha que faz isso, né? Que eu montei para o pessoal lá do Forjando. Se vocês quiserem mais sobre isso, comentem aí, deixa o like, que aí o Paulo com certeza vai acabar me chamando e a gente engloba esse ponto dentro dessa outra aula aí que a gente vai falar sobre aquele trabalho da física, né? Claro, se vocês gostarem do assunto, quiserem conhecer mais, tá? Mas é basicamente isso. O VTC, agora indo para uma parte mais profunda, o VTC. Por que eu não utilizo o VTC? Por que eu utilizo só para mapear a superfície de volatilidade? Porque o VTC nada mais é do que uma operação estruturada em opções, né? Então, a gente tem o famoso straddle, né? Que ele consiste em você comprar uma opção de call com o mesmo preço de exercício e comprar uma put com o mesmo preço e o mesmo vencimento. Então, você fica comprado e vendido, né, no mesmo preço, com o mesmo vencimento. E como que você ganha? Você ganha com a volatilidade. Esse straddle é a famosa compra de volatilidade. Se o ativo for muito para cima, muito para baixo, você ganha dinheiro. Agora, se o ativo não for nem muito para cima e nem muito para baixo, se ele ficar lateral, você perde, né? Então, o VTC, o que foi o VTC? Eles identificaram que a gente tinha diversos players dentro do mercado de dólar, comprando e vendendo opções. E quando eles precisavam se desfazer dessas opções, quando a volatilidade atingia o seu pico, eles não conseguiam contraparte. E aí o que eles fizeram? Eles uniram a compra da put e a compra da call em um ativo só, em um book só.
né? Gerando assim, hipoteticamente, mais liquidez. Isso é o VTC. É uma operação estruturada para quem quer comprar volatilidade e se desfazer dela, quando bem entender, né? E aí eles mapeiam essa superfície de volatilidade exatamente para fornecer essa informação para o investidor. E aí você quer calcular da forma correta, você utiliza essa planilha de superfície de volatilidade, né? Então, já desmistifica um pouco essa questão. E aí, só para finalizar esse assunto, pô, se a volatilidade é uma forma de medir a dispersão, por que ela é tão eficaz? Como eu disse, ela está atrelada até à física, né? Então, a gente tem na física que os objetos eles vão andar com determinada energia após certo impulso ou indução, né? Então, eu tenho um carrinho aqui, eu jogo ele para frente. Como esse carrinho pesa X, a gravidade ela vai causar um atrito de Y. E eu impulsionei ele de uma força de Z, ele vai andar até um certo ponto. E através da física a gente consegue o quê? Adivinhar onde ele vai parar. Ele vai andar exatamente 301 metros. Bom, puta força que você colocou nesse carrinho, né? Mas enfim, a gente conseguiu prever através da física. O ativo é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. É diferente, é claro. A gente está comparando o ativo com o objeto físico. Mas no ativo, a gente precisa de uma energia que faça com que o preço suba ou caia. E aí a gente tem a gravidade, entre aspas, que seria a profundidade do book. E essa profundidade do book, com essa energia desse ativo aí, que você precisa para impulsionar esse ativo para cima ou para baixo, ela é relativa e ela tende a se repetir no futuro. Por isso que a gente consegue calcular pontos no futuro através da volatilidade. A gente vai medir exatamente a forma com que esse ativo anda, quando ele anda, quanto ele anda, né? E aí isso daí te dá os pontos no futuro. E não é à toa que matemáticos recebem milhares, até milhões de dólares aí para montar modelos de previsão de volatilidade para fundos e bancos, né? Então, essa seria a famosa volatilidade. Se você conseguir medir volatilidade com exatidão no mercado, você é uma pessoa aí que consegue tirar dinheiro dos caras, entendeu? Você é uma pessoa que vai conseguir ter um lucro, entende? Medir a volatilidade aí, conseguir medir a volatilidade com exatidão é um passo bem importante, principalmente quando a gente se fala aí de derivativos. Então, acho que essa foi a melhor forma que eu encontrei de passar essa visão para vocês e até tirar um pouco dos mitos aí que o pessoal acaba colocando no meio do caminho. Eu acho legal o que você explanou pelo seguinte, Gui, porque eu achei que você usou um termo muito legal, mapear a região, cara. Então, vem tudo, acho que no nosso dia a dia, dentro do Forjandos, o que a gente fala, né? Ele está alcançando uma amplitude dentro de uma região e às vezes está dentro dessa volatilidade, mas não quer dizer que ele tem obrigação de buscar. Às vezes ele até ultrapassa essa volatilidade, né? Exatamente. E aí é o seguinte, eu vou vender e comprar na banda inferior e na banda superior? Depende. É claro que depende, senão todo mundo tava rico. Né? O Itaú nem precisava mais operar no mercado. O mercado não ia sair do lugar. Melhor, eles iam operar sim. O mercado não ia sair do lugar. O que faz o mercado expandir volatilidade? E aí é onde que a gente consegue saber a eficácia dessa medição. É o seguinte, o mercado só vai romper banda de volatilidade se ele tiver motivo. Quando eu falo motivo, é drive. O que é o drive? O drive é uma informação que é revelada e essa informação ela faz parte de uma conjuntura. Então, por exemplo, eu tenho o Brasil, que é um país super endividado, é um país que capta recursos no exterior para conseguir pagar o quê? Sua operação. O Brasil é uma empresa. Né? O Brasil é uma empresa. E o papel do Brasil é o câmbio, é o real. E aí a gente sai a notícia do seguinte, o Brasil é um país endividado. E aí o que acontece? Todos os gerentes, os diretores dessa empresa começam a ultrapassar o teto de gastos. Ou seja, a gente tem um problema fiscal. Quando sai essa informação no mercado,
Todo mundo que achava que o Brasil ia conseguir manter o teto de gastos para diminuir a dívida, estava errado. E o que vai acontecer? Vão comprar dólar. Vão sair do Brasil. Eu não quero investir no Brasil. Meu dinheiro está correndo mais risco do que eu pensava. Entendeu? E o que vai acontecer? Vai romper banda de volatilidade. E o que eu faço? Eu espero romper, fazer um pullback nessa região para mim montar uma posição e levar o preço. Entendeu? Então, você entender a macroeconomia, entender os drivers, saber quando que a gente vai ter esse tipo de informação é importante. Por quê? Porque quando romper, você vai estar lá. E se não tiver nada e for para essa região, você vai vender, você vai ganhar, você vai captar seu prêmio também. Né? Essas regiões são arbitradas por HFTs. O mercado inteiro vê essa região, menos você. Menos a pessoa física. Entende? O mercado inteiro vê essa região. Diversos bancos, fundos arbitram preço. Eles dão liquidez nessa região porque ali é a região que está barata ou está cara. Entende? Então o vendedor quer vender lá, o comprador quer comprar lá. Né? E muitas vezes o mercado leva o preço até lá. O fundo de hedge, que precisa montar um hedge esperado, ele leva o preço exatamente até a banda de volatilidade e para, porque ele sabe que lá vai ter liquidez. Mesmo que ele não acabou o lote dele, ele para, deixa voltar, compra de novo, deixa voltar, compra de novo, deixa voltar, compra de novo, e quando ele parar de comprar, o preço vai voltar. Né? Um vai ter conseguido montar sua posição, porque ele precisava proteger um contrato que ele vendeu soja para o chinês, né? Ou comprou, enfim, que eu coloquei um exemplo aqui de compra, né? Mas no caso seria a venda. Mas enfim, só para vocês entenderem, né? O hedger ele vai proteger algum tipo de contrato ou algum interesse monetário, né? Então, eu preciso que o dólar continue em X, porque eu fechei um contrato e se ele subir eu vou ter que pagar mais caro o dólar. E aí vai fugir um pouco do que a empresa podia pagar, né? Enfim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou comprar dólar, porque se ele subir eu ganho com a variação no mercado futuro, e se ele cair, eu ganho com o quê? Eu ganho com a desvalorização dele, porque eu vou comprar dólar mais barato. E aí eu me travo lá no futuro, né? Então, no caso aí, o que esse cara fez? Ele comprou, e o preço não rompeu a banda, porque não tinha drive. E ele não comprou até romper, porque ele sabe que acima da banda de volatilidade está muito caro, muito caro. Então ele vai ali negociando com os caras dentro dessa banda de volatilidade, e quando ele satisfaz a necessidade dele, ele para de comprar, o preço tende a voltar ao normal. E aqueles players que deram liquidez nessa banda vão captar o prêmio, né? Eles vão ter arbitrado o preço, eles vão ter se beneficiado de uma ineficiência de mercado. É quando a gente não tem liquidez para um determinado player, ele acaba comprando mais caro ou vendendo mais barato. Então, o que acontece? Qual que é a diferença da banda de volatilidade para sua resistência e seu suporte? O seu suporte e sua resistência podem ser rompidos independente se tiver driver ou não. A banda de volatilidade não. Ela só vai romper se tiver motivo. O Gui, o que dá para entender de tudo isso que você colocou, eu acho que é uma coisa bem legal, cara. Quer dizer que a variável que não dá para mensurar é o sentimento de quem está por trás ali de todas as operações, né? Cara, assim, depende. A gente sempre vai ouvir isso, depende. Tem sentimento que dá para mensurar, entende? Eu mesmo fiz um cálculo para conseguir identificar a fuga de capital dos títulos para o ouro, né? Dado determinado sentimento de risco. Então, tem como alguns sim, mas é claro, Paulão, você disse algo que está implícito aí, É que né? eu digo o Você diz sentimento algo, sim, você diz algo que está implícito. Você disse que não perfeito, tem com aquele como, mas na drive que verdade sai. é muito difícil. É muito difícil. Então tem que ter o cérebro humano ali raciocinando em cima disso para conseguir calcular, e aí a gente tem a matemática, os pontos justos, pontos de volatilidade, pontos do diferencial, para nos auxiliar e precificar esse tal sentimento e se beneficiar e captar o nosso prêmio em cima disso, né? Perfeito, cara. Alguém tem alguma dúvida aí, o Gui, em cima desse tema? Bom, acho que não. Acho que Eu não. vou, eu vou encerrar por aqui, porque eu Olha preciso lá, comer. bandas de volatilidade. Oi. Ah, o que acontece com as bandas? Vamos aguardar para ver. Ela tá escrevendo. A Jéssica que está perguntando.
Se puderem falar sobre, colocamos no gráfico. Ô Jéssica, a banda de volatilidade é aquele cálculo que eu faço, é aquela informação que eu coloco todo dia lá no Forjando, dentro do Discord. Aquela informação que tem a Petax no centro, tá? O que eu faço? Eu calculo volatilidade, eu tenho que pegar uma taxa base para jogar essa volatilidade em cima, para me dar o desvio 1, 2 e 3. E aí o que eu faço? Jogo em cima da Petax. Então a banda de volatilidade é aquilo. Uhum. Mais simples do que parece, só não é simples calcular, né? Ou você também quis dizer, Jéssica, com a banda do VTC, da volatilidade do VTC, que é aquele cálculo dos É deltas, a não é? mesma coisa, você calcula para Ah, colocar uma tá. linha de resistência e suporte no gráfico. Isso. Não, você respondeu certo. Era em cima das petax. Isso. Aí você vai falar, por que em cima da Petax? Bom, aí fica pro próximo episódio, pessoal, porque eu realmente preciso comer, tô com muita fome. Isso também serve aí de Show de incentivo a bola vocês aqui. deixarem o like e comentar aí no vídeo do Paulão. Ele dá para ver que ele tem um prazer muito grande em passar esse tipo de informação para vocês. Eu também tenho. Então ajuda ele aí, pô, deixa o like, porque isso vai fazer com que ele continue postando e também ajuda a gente a entender a necessidade de vocês, né? E por Ah, último, compartilhar, porque assim perfeito. como vocês, tem outras pessoas no mercado que podem estar perdidas e ao ver um vídeo como esse, começa a buscar o certo e o correto. E não fica buscando gente golpista por aí, que tem muito, né? Até Inclusive aqui. tem um que vai fazer aí os dias de alta performance. Ah, eu É uma vi. puta de uma mentira do caralho, entendeu? É. Então, pessoal, compartilhem para as pessoas saberem a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, leve isso para o próximo, tá? Até Gui, agradecer muito o seu pronto atendimento, porque é um dos vídeos mais procurados dentro do meu canal do YouTube, que foi feito aí na época que a gente estava formando o nosso grupo do Forjandos, né? E ele tem uma boa aceitação, porque realmente é tratado um assunto que não se fala no mercado. E eu vejo uma preocupação, porque eu mesmo comecei uma série de vídeos agora que o pessoal, vocês estão vendo, e tô tendo alguns contratempos, porque o pessoal tá falando assim, mas esse conteúdo não é relevante. Pessoal, olha, não é relevante para aquele que está procurando, às vezes, alguma coisa a mais. Eu quero fornecer igual o que o Gui fornece, o que nós conversamos, mas eu estou preocupado com esses dados que a B3 acabou de lançar, que esse ano passou dos 3 milhões, desculpa, 3 milhões de CPFs. 3 milhões de CPFs na Bolsa. E o pessoal chegando sem saber como abrir uma corretora, sem saber Sim. como baixar um Meu, é aquilo, né, gráfico. pô? Me desculpa pra quem falou isso, mas se não é relevante pra você, mano, É, deixa seu dislike, entendeu? Por quê? Deixando seu dislike, o YouTube não recomenda mais esse tipo de vídeo pra você. E sim. já era, entendeu? Nem necessita falar um negócio desse. Porque a partir do momento que você quer falar um negócio desse, você quer atingir alguém. E no final Uhum. você tá atingindo a si próprio. Entendeu? E eu acho legal porque a gente tem um propósito, pessoal. Nós nascemos com um propósito, que o Gui sabe, e todos aqui sabem, é ajudar quem precisa. Depois, a evolução disso tudo vai ser uma corrente do bem, né? Então, Gui, novamente, muito obrigado pelo seu conteúdo, cara. Muito obrigado. Cada dia mais eu mesmo aprendo com você, com o Will, com todos dentro com o Fernando, com todos que estão dentro do grupo. Porque cada um tem um jeito de enxergar o mercado, e isso eu acho que sala nenhuma tem, sabe? Cada um tem uma visão, cada um tem um ponto de vista, cada um tem um jeito de olhar o fluxo, o fundamentalismo, e acho que essa troca de experiência só enriquece a todos que estão ali e sabe aproveitar. Exato. Só que uma coisa que eu digo muito importante, e a gente comenta, sem estudo não sai do lugar.
É isso aí, pessoal. Mais uma resenha do trader terminada. Espero que tenham gostado. E se gostou, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe, curte, porque haverá outras pra frente, tá? Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal.